Que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Salmo de número 1 no dia de hoje e trazer como tema para esta reflexão, feliz o lar que medita na palavra de Deus. Que todos nós possamos sermos abençoados pelo Senhor, hoje e sempre. Amém. Neste final de semana, mais precisamente amanhã, celebrado o Dia das Mães, uma data onde nós vemos a nossa sociedade se mobilizando para presentear, para abraçar, para valorizar as suas mães, para mostrar o quanto carinho que se tem por elas, e assim por diante. Mas, infelizmente, nós vemos que, muitas vezes, este é o movimento de um dia só no ano. Passam-se os outros mais de 360 dias sem abraçar, sem respeitar, sem ouvir a sua mãe. Infelizmente, esta é a realidade. E esta realidade acontece porque nós somos pecadores. E por pecarmos, nós temos a tendência de não ouvir aqueles que querem nos conduzir num caminho correto. Que muitas vezes nos aconselham, que muitas vezes puxam a nossa orelha, que muitas vezes só querem o nosso bem. E devemos dizer que da mesma maneira é o Senhor. O Senhor só quer o nosso bem. Por isso, desde o momento em que Adão e Eva cometeram o pecado, comeram do fruto que Deus havia proibido, e então pecado é a desobediência ao Senhor, desde aquele momento Deus providenciou uma promessa de salvação. Deus falou que o Salvador iria vir, que ele iria ser crucificado, a cobra iria morder o seu calcanhar, mas ele iria pisar na cabeça da cobra. Ele iria ressuscitar, ele iria vencer Satanás, a natureza pecaminosa do ser humano e o mundo. E a palavra de Deus nos traz vários e vários momentos onde Cristo é, podemos até dizer assim, tentado a não caminhar até a cruz, onde os próprios discípulos, chamados por Ele, que ouviram as suas mensagens, os seus ensinamentos, as suas promessas, chegam até a dizer: Senhor, isto não vai acontecer. Mas Jesus novamente tem que vir e repreender eles, porque os ama. E esta talvez é a palavra mais importante para descrever o nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus que nos salva, um Deus que nos perdoa. E então hoje nós temos para a nossa reflexão o Salmo de número 1. E eu particularmente sou muito suspeito para falar deste salmo, pois eu amo este salmo. É um dos meus salmos preferidos. E a mensagem dele é riquíssima. Ouçamos novamente o salmo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva.
No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O livro dos Salmos começa com a palavra felizes. Bem-aventurados, na tradução antiga que nós utilizávamos. Mas não felizes e bem-aventurados pelas suas conquistas. Não felizes e bem-aventurados pelas bênçãos que recebem. Mas sim felizes e bem-aventurados por não seguirem conselhos errados, por não seguirem exemplos errados e por não se juntarem com aqueles que zombam do que é sagrado. Eu creio que todas as pessoas buscam o segredo da felicidade. E ele está aqui, impresso na palavra do Senhor, presente na palavra de Deus, orientado pelo Senhor. Felizes são aqueles que não se deixam persuadir por aquele que ouve o diabo, por aquele que é pecador, por aquele que transgride e menospreza a palavra de Deus. Por isso eu destaquei este tema para este momento, pois ele vem logo em seguida, mostrando o que é a felicidade. E então poderíamos dizer que um lar feliz, ele está baseado no que o versículo 2 traz. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. E como nós amanhã iremos celebrar o Dia das Mães, fica esta afirmação: feliz o lar em que a mãe medita com os seus filhos na palavra do Senhor. Feliz o lar em que a mãe é uma serva consagrada do Senhor. Feliz o lar onde o filho e a mãe, e o marido, a família, vive o perdão de Deus, pois medita na palavra do Senhor. Não se deixa levar por conselhos dos maus, não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e nem se juntam com os zombadores do sagrado, os que menosprezam o Senhor, aqueles que deixam Deus de lado, inclusive a sua adoração. Sim, muitas pessoas em nossa sociedade hoje em dia ridicularizam o louvar a Deus. Para que ir na igreja? Para que se reunir lá? Sempre a mesma coisa, final de semana após final de semana. Para que fazer isso? Vamos fazer coisas mais divertidas. E aí nós temos que ser sinceros. Será que há diversão aonde não há perdão? Pois todo aquele que é perdoado pelo Senhor tem vida e salvação, e a sua vida é feliz, pois ele sabe que ele está nos braços do Senhor, pois ele sabe que o Senhor o conforta, o Senhor o abençoa. E então este salmo vem nos mostrar esta realidade. Poderíamos dizer que esses 2 primeiros versículos, eles devem ser um choque de realidade na nossa vida. Nós temos que olhar a nossa vida e ver como esses versículos estão refletindo a nossa vida. Será que eu estou seguindo conselhos de pessoas ou até de ideias más? Será que eu estou seguindo o exemplo de pessoas que não querem saber de Deus? Muitas vezes nem tirar um tempo para ler em casa com a sua família, para ensinar os seus filhos as palavras do Catecismo Menor que Lutero escreveu para o nosso ensino e o nosso fortalecimento. Muitas vezes nós temos que refletir como está a nossa fé cristã.
Porque talvez nós pensamos que nós já sabemos tudo. Nós já estamos na vida, na igreja, há tantos e tantos anos. Nós reconhecemos, sim, quando nós pecamos. Pecamos diariamente, infelizmente. Dizemos que não quero mais fazer aquilo. E quando eu vejo, já estou fazendo. Mas não seguindo o conselho de pessoas ruins. Não seguindo o exemplo de quem está fazendo errado. Mas porque eu sou pecador, infelizmente. E eu me arrependo disso. Eu luto contra isso. E infelizmente muitos lares não estão lutando. Muitos lares estão se entregando para as mensagens contrárias à palavra do Senhor, que estão fazendo com que as pessoas esfriem o seu amor a Deus. E se o nosso amor esfriar para Deus, ele vai esfriar para com o próximo. Talvez não o amor interesseiro, talvez não o amor de paixão, o amor sexual, mas o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor que busca a salvação do outro. Porque nós temos que lembrar que nós fomos salvos pelo Senhor. Nós não fizemos nada para merecer isso. E o Senhor vem e nos salva. E então ele diz para nós amarmos o nosso próximo. Mas para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho que estar firme na palavra do Senhor. Eu tenho que ter prazer na lei de Deus. E esta é a palavra importante que o Salmo de hoje vem trazer. A lei do Senhor, os mandamentos de Deus, que me acusam, que me condenam, que não me salvam. Eu tenho que ter prazer nesta lei. Porque ela me mostra como eu devo ser. E ela me mostra a realidade do que eu sou. Pobre e miserável pecador, que sem Cristo nada sou. Por isso, feliz o lar que medita na palavra de Deus. Feliz o lar que tem o Senhor Jesus como seu pilar fundamental, como a rocha eterna. Ao estudar o texto de hoje, eu me deparei com uma citação da introdução do Catecismo Maior de Lutero. Mostrei antes o menor, aqui está o Catecismo Maior de Lutero. Uma citação que traz este versículo 2 do Salmo. E eu vou ler esta citação, um pouquinho longa, mas ela é muito importante. Esta citação dirigida principalmente para os religiosos da época. E aqui nós temos que olhar para nós. Ela diz assim: muitos têm a opinião de que o catecismo é um ensino simples e sem importância. Leem-no uma vez e logo acham que sabem tudo. Atiram o livro a um canto e é como se envergonhassem de consultá-lo de novo. Rogo a esses mandriões ou santos presunçosos que se deixem persuadir e creiam, por amor de Deus, de que deveras não são tão eruditos e doutores tão excelsos quanto imaginam. Nunca mais pensem que têm conhecimento suficiente de tudo do catecismo, posto lhes pareça que o conhecem bem demais. É auxílio sobremodo poderoso contra o diabo, o mundo e a carne e todos os maus pensamentos, ocupar-se com a palavra de Deus, dela falar e sobre ela meditar. Razão porque o Salmo número 1, versículo 2, chama de bem-aventurados aqueles que meditam de dia e de noite na lei de Deus. Por certo que não lograrás com nenhum incenso ou outra aromatização algo mais poderoso contra o diabo do que se te ocupares com os mandamentos e as palavras de Deus, sobre eles falares, cantares ou meditares. Isso, com certeza, é a água benta e o sinal da cruz verdadeiros, de que o diabo foge
e porque se pode espantá-lo. Ora, sem dúvida, já apenas por isso deverias prazerosamente ler, recitar, meditar e tratar o catecismo, mesmo que nenhum outro fruto e proveito tivesse daí, senão o de que com isso poderes afugentar o diabo e os maus pensamentos, porque a palavra de Deus não a pode ouvir nem suportar o diabo. Palavras maravilhosas de Lutero que mostram que o ensino de Deus, a palavra do Senhor, ela pode e afugenta o nosso inimigo. Eu achei muito interessante quando ele diz: é a água benta e o sinal da cruz verdadeiros, do qual o diabo foge. Não adianta nada uma religiosidade externa, dizer sim, eu sou cristão, mas eu não medito nesta palavra. O catecismo menor, nós lemos na instrução de confirmandos e nunca mais o tocamos. Quem fica feliz com isso é o inimigo, é o diabo, é o mundo, é a nossa natureza pecaminosa, que querem nos afastar de Deus, que vão colocando outros ensinos, outros conselhos, como se fossem muito mais interessantes do que olharmos as palavras do catecismo menor. São palavras fundamentais e maravilhosas para a nossa vida. E o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele recomendava a leitura anual disso. Todo ano nós lermos isso. E aqui está o porquê. Porque o diabo não gosta disso. Porque o inimigo não quer que nós leiamos o catecismo menor. O inimigo não quer que nós leiamos a palavra do Senhor. O inimigo não quer que nós estejamos na igreja. O inimigo não quer que nós consagremos os nossos bens a Deus. Ele vai falar: use em outro lugar, aproveite para outra coisa, mas doar na igreja, ofertar na igreja, para que a palavra do Senhor continue, tem outras pessoas que fazem. Dia das Mães, temos que presenteá-las, mostrar que nós amamos ela, o resto do ano não precisa. Feliz o lar em que a palavra do Senhor está presente. Feliz o lar em que se medita nessa palavra dia e noite. Feliz o lar que tem uma mãe cristã. Feliz o lar que esta mãe ora pelos seus filhos. Feliz o lar que esta mãe puxa a orelha dos seus filhos, independentemente da idade, quando eles não vão se consagrar ao Senhor. Feliz a família que tem Cristo como seu fundamento. Feliz o lar que medita no catecismo menor. Feliz o lar que ouve a palavra de Deus, que junto canta louvores ao Senhor. Como é bom nós termos esta orientação do Senhor no início do livro dos Salmos. Lutero considerava o livro dos Salmos como uma pequena Bíblia. E ele começa com este texto, com estas palavras: felizes são aqueles que não se deixam levar por conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O Salmo não está dizendo que nós não podemos nos relacionar com as pessoas. Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando que nós podemos escolher com quem nós vamos conviver, com quem nós vamos ter amizade, com quem nós vamos ter relacionamentos, também casar. E toda esta orientação, ela vem para isso também. Feliz o lar em que é fundamentado nisto. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Como é bom quando podemos celebrar o Dia das Mães. Aliás, como é bom quando nós podemos celebrar as datas colocadas no nosso calendário civil, apoiados pela palavra de Deus.
fundamentadas no amor de Deus, rogando bênçãos do Senhor sobre estas figuras que nós celebramos. Todos nós estarmos orando pelos lares que tenham realmente mães cristãs, como a mãe e a avó do pastor Timóteo, ao qual Paulo escreveu, a Eunice e a Lloyd, que ensinaram para ele a palavra do Senhor. Um lar onde a palavra do Senhor era proclamada, não importando as dificuldades. Não nos é dito que dificuldades tinham, não nos é falado sobre o pai de Timóteo, mas nos é ressaltado a sua mãe e a sua avó, figuras importantes no seu relacionamento com o Senhor, mães que trazem seus filhos para serem batizados, para serem instruídos e estarem na escolinha bíblica, para louvarem ao Senhor, para meditarem nesta palavra, para estarem familiarmente louvando e adorando o único e verdadeiro Deus que existe. Por isso, ao celebrarmos este próximo Dia das Mães, que nós possamos agradecer o lar que medita na palavra de Deus. Agradecer o lar onde a palavra de Deus é considerada santa, que gosta-se de ouvir e estudá-la, onde ela não é negligenciada. O terceiro mandamento fala disso. E nós rogarmos pelos lares que isto ainda não acontece. E até lares cristãos, onde a palavra de Deus, infelizmente, é desprezada. Que nós roguemos por estes lares, que nós clamemos por estas mães que possam, juntamente com a sua família, sentar e ler a palavra do Senhor, explicar do seu modo, do seu jeito, o que se sabe do Senhor. E muitas vezes nós podemos até dizer, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não tenho este dom. E aí nós temos o auxílio do Catecismo Menor. No Catecismo Menor, Lutero escreve de forma simples como explicar em nossos lares. Por isso, essas palavras da introdução do Catecismo Maior, dizendo que muitas pessoas desconsideram o catecismo após ler uma vez, são tão importantes para a nossa reflexão, para nós continuarmos usando este material maravilhoso que o Senhor iluminou o reformador da igreja, para que a sua palavra continuasse sendo anunciada. Feliz o lar que medita na palavra de Deus. Que nós possamos dizer isso. Feliz o meu lar, pois ali a palavra de Deus é meditada. Feliz o meu lar, pois ele não ouve conselhos dos maus. Feliz o meu lar, porque ele não segue exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Feliz é o meu lar, porque nele Deus não é zombado. E eu nem me junto com quem zomba de Deus. Muito pelo contrário. Eu amo o Senhor, eu sei o que Ele faz por mim. E nós ouvimos no texto do Evangelho, Jesus orando a Deus, ao seu Pai, pedindo pelos seus discípulos, que iriam enfrentar tempos difíceis, assim como nós o enfrentamos. E Jesus pedindo, Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas peço que os guardes do maligno. Que os nossos lares possam estar guardados do maligno e tudo o que o maligno quer trazer para dentro ou nos levar para fora do nosso lar. Feliz o lar que medita na palavra de Deus. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.